E aí, falando sobre esses números, lá em 2014, isso não mudou necessariamente, 60% dos desempregados daquele ano eram pessoas negras. E aí bate muito com o que você está falando, né? Se a gente precisa sair de crise, a gente precisa pensar nas pessoas negras como consumidoras também, né? Falta esse olhar? Falta esse olhar, né? A gente tem aí uma população que, segundo o Instituto Locomotiva, ela impõe na economia do Brasil mais de 1,5 trilhões de reais. Só como consumidores. Então, esse público, ele não está representado nem internamente nas empresas, como aquelas pessoas que estão nos postos de liderança, sobretudo, né? Quando a gente está falando sobre mulheres negras, menos de 1%, dentro das 500 maiores empresas do Brasil, e nem nas embalagens, nas propagandas, figurando como os protagonistas, que foi até um levantamento que a agência Heads fez, dizendo que menos de 1% das propagandas tem protagonistas mulheres negras. Então, a gente está falando tanto do mercado interno, né, então de dentro das empresas, quanto do externo. No livro você traz, além das estatísticas que eu acredito que estão por aqui, ainda não li, estou curiosíssima, ganhei o livro ainda bem, então vou ler a partir de hoje, mas você traz estatísticas e traz também depoimentos. Exato. Qual que foi a sua ideia ao trazer esses depoimentos? Os depoimentos, eles justamente dão vida aos conceitos, aos termos que são trabalhados no livro. Humanizam. Humanizam, eles solidificam. Por exemplo, quando eu penso sobre o conceito raça, às vezes eu fico divagando muito sobre o que é esse conceito, mas o que me interessa nos depoimentos é saber da aplicabilidade, da prática desse termo na vida das pessoas. Então, a gente entrevistou pessoas de diferentes áreas, de diferentes profissões. Eu tenho desde atores, né? Eu entrevistei o ator Bruno Galhaço, que é um homem branco, e eu queria entender qual é a relação dele com a questão racial. Ele vai falar sobre a filha dele, vai falar da relação dele como um ator que é branco, dos olhos azuis, e como isso facilita para ele estar em diversos lugares. Ao mesmo tempo, eu vou falar com a Maria Gal, que é uma atriz negra, e ela vai me dizer que ela tem pouquíssimos acessos a propagandas, a campanhas que pagam bem, que são campanhas disseminadas, porque muitas vezes as pessoas chegam para ela e falam: ah, mas a sua pele é muito preta, acho que você não vai não vai poder representar o público geral. É como se o negro ainda tivesse muito setorizado e falasse para uma pequena parcela, enquanto isso não deveria ser dessa forma, né? A gente deveria transitar em todas as oportunidades. Então, são depoimentos como esses que trazem e humanizam os conceitos trabalhados no livro. E esses depoimentos também ajudam a observar essa lentidão, essa morosidade para as pessoas negras que conseguem as oportunidades, como todo mundo deveria conseguir, elas demoram mais a ascenderem, a receberem reconhecimento em suas profissões, carreiras? Com certeza. Então, a gente tem depoimentos também de CEOs, gerentes, especialistas de empresas que são negros em diferentes fases das suas carreiras, e muitos deles vão alertar sobre a diferença até do ser notado, né? Porque, na verdade, a sua cor chega muitas vezes antes da sua competência. Então, alguns gerentes ou superiores dentro do mercado de trabalho olham para a cara de muitas das pessoas que foram entrevistadas e vão dizer: ah, mas você não tem cara de gerente, você não tem cara de diretor. E aí, pouco importa o currículo. E a questão é, à medida que a gente traz esse assunto à tona, a gente consegue justamente pôr esse debate na mesa e falar sobre vieses e desmistificar esse assunto, né? Colocando em pauta e dizendo: a gente precisa ter ações afirmativas, ou seja, ações intencionais para a promoção dessas pessoas. A gente não pode deixar as pessoas negras na geladeira, porque a gente está paralisando um país inteiro. É a economia que não está caminhando, né? Olha só, eu queria que a gente pausasse um pouquinho a nossa conversa, porque o Instituto Identidade do Brasil fez uma versão do jogo do privilégio branco. Eu não sei se você já viu, ficou bem famoso na internet, mas